mais Digital Pod. Eu sou Maria Antônia, atualmente cursando publicidade. Estou aqui com meu amigo Marcos. E aí, gente, tudo bem? E hoje vamos retratar um assunto que é recorrente, né? Fazer mais um bate-papo mesmo sobre a saúde mental nesse mundo digital. Estamos aqui com a nossa psicóloga Vitória. Olá. Isso. Tudo bem, Vitória? Tudo certo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite daqui nessa conversa. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, eu queria mais saber sobre você. Como que você começou na sua carreira de psicóloga? Lá atrás, como que surgiu esse desejo de fazer psicologia? Conta pra gente, por favor. Obrigada pelo convite, agradeço a participação, né, e ter a chance de dialogar sobre um tema que é importante, né? Escolhi a psicologia jovem ainda, talvez aí antes um pouco do ensino médio, né? Assim, muito nesse intuito de pensar no cuidado de saúde. Sempre tive algo muito característico, assim, de um cuidado, né? Assim, uma identificação maior com esse campo. E aí, quando me formo já no terceiro ano do ensino médio, já comecei cursando aí psicologia. Já direto. Já direto, assim, era uma coisa que eu tinha certeza, que eu gostaria mesmo de fazer. E aí, logo no início, assim, da faculdade, ela consegue mostrar pra gente diversos campos aí que a gente tem para poder trabalhar, assim, para poder cursar. E aí, no início, eu já me identifiquei com o campo público, né? Assim, como fazer, como adentrar, né? Algo que tem de uma possibilidade, assim, grande, né? Assim, mas tem muitas outras questões e atravessamentos que a clínica, na psicologia, às vezes não tem, né? Assim, a gente fala muito mais de política aí. Então, eu iniciei na faculdade, assim, é uma área psicologia, porque ela te dá é um leque, assim, de opções, né? E aí a gente também consegue entender e aprender diversas abordagens que tu vai seguir, assim, nesse caminho, né? E é uma graduação bem interessante, assim. É algo, acho que toca um pouco desse ponto subjetivo. Sim. É muito pessoal, mas é algo que é enriquecedor, assim. Não só pessoalmente, mas como profissionalmente. Você começa a olhar a vida de uma outra forma, né? Eu imagino, é o estudo da alma, né? O estudo da mente. É algo que a gente às vezes nem imagina como é, né? Sim. E assim, também sobre esse seu início, sobre essa vontade de fazer psicologia, como é que é a sua relação com as redes sociais? Então, assim, hoje, né, assim, me considero ainda que jovem, né? Sou uma pessoa que não tem redes sociais, assim, não utilizo. Caramba. Não utilizo nem no meu trabalho, assim, né? Eu acho que o meu único meio de comunicação hoje é o WhatsApp, porque é uma maneira de você conseguir sobreviver nessa realidade que é um pouco tanto caótica, né? Eu preciso disso, assim, no dia a dia para conseguir trabalhar, mas eu não utilizo redes sociais, assim. É alguma coisa que, talvez lá atrás, no início do Orkut, assim, há um bom tempo, quando eu era bem adolescente, né? Eu fiz uso, mas depois disso, de mais nenhuma plataforma, assim, né? Nunca me interessei. Eu acho que... e aí, a psicologia traz um pouco disso, assim, né? De conseguir dialogar de uma outra forma, assim. De conseguir falar, de conseguir estar presencialmente como a gente está aqui, de olhar, de perceber as pessoas, as posturas, né? O que o nosso corpo fala. E aí, eu sempre priorizei isso, assim. Então, a rede social é alguma coisa que, pra mim, eu coloco, assim, como algo secundário. Tudo bem que super compreendo e entendo a necessidade, o quanto é importante, né? Assim, se a gente for com cautela, sabe? Sim, inclusive nessa questão da cautela, queria saber, como você está inserida nesse meio da psicologia, já tem um tempo de experiência. Sim. Você acha que a rede social e esse mundo digital que a gente vive, misturando o real com o digital, você acha que impacta negativamente nessa questão da psicologia, com ansiedade, com depressão e outros problemas? É um bom ponto, assim, a se pensar. Acho que não só negativamente, assim, tem uns pontos também muito positivos, né, de quanto pode ajudar. A gente sabe que pode ser mais agregador, assim, são maneiras de você conseguir compartilhar informações que muitas pessoas às vezes não têm acesso a informações básicas, né, e a gente sabe que a internet circula de um outro lugar, né. Só que sim, acho que tem alguma coisa que te promove ali, assim, uma ansiedade, uma ânsia de querer algo, às vezes, que a gente não tem, que não seja tão palpável, mas que você visualiza de uma maneira muito simples, né? Como se fosse fácil para todo mundo. Então, isso te dá uma falsa sensação de um poder, de querer, né? E muitas das vezes não é um caminho, né? Assim, consequentemente, assim, o momento, assim, né, mais depressivo, às vezes não a depressão maior, né, o diagnóstico propriamente, né, mas sintomas depressivos, né, assim, de uma tristeza, de uma angústia, de algo que você não consegue falar e compartilhar, mas que você sente, né, é algo que muitas das vezes a rede social acaba te evidenciando, né, sintomas, sensações,
Muito porque você acaba ficando muito mais introspectivo em alguns momentos do uso de um aparelho ou de uma rede social, muito mais individualista nisso, e você acaba não compartilhando tudo isso. Então, assim, acaba sendo muitas das vezes imperceptível aos olhos dos outros, né, que estão ao teu redor, porque você tá muito ali, no teu telefone, no teu aparelho, na tua rede social. E às vezes o que você posta não é o que realmente você tá sentindo, né, não é o que realmente é realidade, né. A gente aprende até na aula do nosso professor Flaviano aí, que está acompanhando a nossa conversa. Mas você disse sobre não ser necessariamente diagnosticado, né? Mas apresentar sintomas. Eu acho que hoje em dia, eu vou até pedir a sua opinião sobre isso, mas eu acho que hoje em dia até a gente normalizou esses poucos sintomas, justamente porque todo mundo tem rede social e todo mundo sente isso, né? Sintomas. Exato, E o que você acha disso? Você acha que é realmente isso que a gente acabou normalizando e não dá devida importância para isso? Sim, eu acho que a rede social ela tem uma influência em normalizar certos padrões, né? O que eu acho de uma delicadeza, assim, e de uma gravidade muito grande, né? Porque você costuma, às vezes, numa conversa com um amigo, numa rede social ou num post, você dizer que você tá com muita ansiedade, né? Que seu coração tá disparando, porque você não conseguiu tal coisa, ou você tá com véspera de um show, de uma prova, né? E a rede social fica te causando cada vez mais, que você vai vendo outras postagens e uma comunicação maior, né? E isso tende a estar muito banalizado, né? Porque você acha que todo mundo que tem esse sintoma, que é compatível com o teu, e que você é uma pessoa também ansiosa e também depressiva. Só que muitas das vezes as pessoas não procuram a ajuda de um profissional, né, que consiga de fato fazer esse diagnóstico, assim. Então acho de uma importância positiva da rede social você conseguir utilizar isso para compartilhar informações reais e verídicas, né, para que as pessoas tenham maiores conhecimentos disso e poderem procurar um caminho certo, né? Sim. E aí, por outro lado, tem um compartilhamento de informações que muitas das vezes são negativas, né? E que você tende a estar com aquilo ali como uma base de uma verdade, muitas das vezes não é. Só que às vezes você não tem nem a crítica, né, para reconhecer que aquilo ali é fato, por exemplo, né? Então, assim, esses sintomas depressivos e ansiosos são sintomas que hoje a gente tem muito a psicologizar, né? Às vezes a gente na psicologia usa um pouco desse termo, né? E normalizar algumas coisas que para a gente, profissional da saúde, não é tão normal assim, né? A gente reconhecer alguns sintomas da depressão é de uma delicadeza, de uma procura, de um investimento clínico muito grande, não só do profissional da psicologia, mas muitas das vezes um médico, né? Assim, um psiquiatra, né? Tem um tempo, uma relação de uma equipe multiprofissional em acompanhamento com esse sujeito, para a gente conseguir reconhecer e diagnosticar. Então, assim, a rede social tende a estar muito nesse lugar, sim, de banalizar certas coisas que a gente sabe que não é tão simples, né? Sim, e a gente faz muito isso, né? Eu vou dizer por mim, porque eu já fiz isso. Quando a gente vê que a gente está tendo esses sintomas, a gente começa a sentir de verdade, a gente se autodiagnostica e a gente já aceita. Sim. Assim, pô, tô triste, tô com essa angústia no meu peito. Ah, mas todo mundo tem? Pô, eu devo ter isso. Sim. Então nem vou, porque eu já sei que eu tenho. E isso acaba sendo muito prejudicial, né? Exatamente. Inclusive, é muito prejudicial, na minha visão, no meio dos jovens, né? Porque a rede social ela abrange uma faixa etária muito grande, né? Muito vasta. Ataca, vamos dizer assim, acerta mais os jovens. Verdade. Você também concorda com isso? Acho que sim. Atualmente, assim, né? Eu trabalho no âmbito público, assim, sempre escolhi o SUS, né? Assim, com uma formação desde o início, né? Concomitante com a minha clínica, né? Então, assim, são dois padrões distintos e diferentes, né? Você imagina o SUS, né? Um sistema unificado de saúde, né? Nacional, no qual abrange tudo e qualquer tipo de pessoa, mas que a gente sabe que são pessoas que acabam usufruindo desse sistema que tem uma certa vulnerabilidade. A gente precisa olhar esse sujeito vulnerável como? Não é um sujeito só de uma vulnerabilidade, talvez só política, né? Assim, são vários investimentos que a gente consegue perceber. É uma vulnerabilidade social, política, né? Assim, tem várias outras questões aí que influenciam. E aí você pega, talvez, um jovem que vai estar num consultório com a gente porque procura, né? E consegue custear esse investimento financeiro, que é procurar uma análise particular, né? Que tem uma outra demanda, né? E justamente essa demanda que vocês estão questionando, né? Assim, uma demanda que a própria internet produz. Né, assim, de compartilhamento de sintomas e sensações, que às vezes o diagnóstico vem ali na rede social, que você tende a olhar ali com muita frequência e procurar, né? E super achar e conseguir se encontrar diante daquilo. E às vezes a pessoa que não tem esse conhecimento, que está no sistema único de saúde mais público, né?
precisa de um direcionamento. E aí, talvez a rede social para essa pessoa consiga ajudar de uma maneira que a gente vai conseguir nortear o que procurar, o que usar, para que você consiga também, das duas formas, né? Assim, são pesos e medidas, né? Então, tem esses dois lados, mas a gente precisa realmente fazer certos recortes estruturais aí também para a psicologia. Sim. Eu acredito que hoje até a internet dá esse diagnóstico pra gente, sabe? Da depressão, da ansiedade, Sim, por causa do uso excessivo. A própria internet dá isso pra gente. Assim. Sim. As pessoas deixam de procurar uma clínica, um psicólogo, pra estar ali na internet Isso com é um bom ponto. esse diagnóstico. E assim, e são assuntos muito sérios, né? Assim, a depressão e a ansiedade hoje são tratados como doenças, né? Como doenças da mente. E a gente está falando de vidas, né? Não é uma gripezinha que tem vacina, que tem remédio. É algo um pouco mais sério, que mexe até no jeito da pessoa, né? E aí a gente não... eu acho errado normalizar essas coisas, né? E assim, com esse assunto tão sério, eu acredito que você já tenha tratado algumas vezes, né? Nessas questões ou questões parecidas. Queria saber como é que você lida com essa carga emocional depois de uma consulta. Como é que é? Acho que isso vem desde a graduação, assim, né? O quanto é importante que você consiga se reconhecer, né? Saber o que você quer profissionalmente e conseguir fazer uma certa divisão do que é pessoal e subjetivo. Né? Assim, com o tempo, com o estudo, né? Com muito investimento, eu acho que analítico, é importante que a gente tenha esse olhar e esse cuidado também do que é do meu limite, né? Do quanto eu, Vitória, psicóloga, consigo hoje trabalhar, com que público, né? Que é um direcionamento dentro da minha profissão. E com isso, assim, conseguir realmente entender até onde eu posso ir, o que eu posso absorver, o que eu posso trabalhar, o que eu posso fazer de um caminho, um sentido para aquela pessoa que procura uma ajuda, né? Mas, assim, acho que, em primeiro lugar, o cuidado da minha saúde mental, que é em análise particular, né? Assim, o investimento de ter alguém também para cuidar de mim, da mesma maneira que tenho oportunidade de cuidar de outras pessoas, né? Não só para mim, que estão ali numa linha de frente, trabalhando com saúde mental, mas para outras pessoas que têm algum acometimento ou um sofrimento psíquico, né? Muitas das vezes a gente tende a compartilhar isso, assim, com amigos, com colegas, até em vezes de redes sociais, né? Mas o quanto, às vezes, o lugar de um profissional ali, né? Discutindo de uma maneira ética, né? Sem esses conceitos morais que a gente vê aí na sociedade, né? Mas muito de um lugar de um acolhimento, né? Ser muito para além, não só do diagnóstico, sabe? Mas você tem um espaço de fala que seja individualizado, onde você consiga trabalhar e entender um pouco das suas questões, falar e se ouvir, né? E procurar, assim, um profissional especificamente para isso, assim. Ainda mais quando você é jovem, que a gente passa por um turbilhão de mudanças, né? Assim, são diversas demandas emocionais, cobranças, né? A gente sabe. E aí a juventude tende a isso. É quando você sai do ensino médio, você pensar o que você vai querer para tua carreira profissional, né? São diversos desafios que a gente não se prepara quando a gente está na escola, né? E a gente só entende isso realmente quando tu enfrenta um mundo aí real de uma vida adulta que é sofrido, que é angustiante, né? Assim, o quanto é difícil. E aí, realmente, hoje, assim, o acesso a tudo é tão mais fácil que as coisas mais simples, às vezes, a gente esquece um pouco, deixa de lado, né? Cara, assim, verdade. sabe? Essas coisas simples, né? Como o autocuidado, né? Sim. Como você falou, é um lugar seguro, né? Pra gente botar as coisas pra fora e saber o que a gente pode fazer pra melhorar ou pra deixar de fazer alguma coisa, né? E, assim, é muito curioso esse assunto, né? Porque eu, particularmente, já passei por algumas coisas e eu não procurei ajuda. Então, eu fiquei muito tempo, assim, sofrendo, né? Com essas coisas que dão, né? Com os sintomas. Sim. E fiquei muito tempo para me resolver, até que eu fui aprendendo as coisas. E assim, muitas coisas eu consegui superar. Lógico, tem coisas que foram difíceis, né? Mas como seria mais fácil se eu tivesse procurado ajuda muito antes, né? Porque esse muito tempo que eu disse foram anos, né? Sim. Então, se eu tivesse buscado desde o início, já teria me poupado anos de sofrimento e eu estaria muito melhor, teria me cuidado, teria evoluído, né? Então, é muito legal ver que assim, mesmo nesse mundo que a gente vive, onde a rede social é o principal, né? A gente deixa de viver a vida real para viver uma vida digital muitas vezes, né? É muito importante ver, é muito importante para mim, né? Ver que tem gente
que fala que tem a sua parte ruim e tem a sua parte boa, sim, porque a maioria fala que só é bom, né? Pouquíssimos falam só das coisas ruins, Sim. mas é bom ter esse olhar, né? Esse olhar de saber o que a gente passa e saber quando pedir ajuda, né? Eu acho que a gente precisa construir um olhar e uma postura, acho que crítica, assim, perante a vida, né? Sim. Quanto jovem, assim, é muito importante mesmo, assim, no espaço mesmo de formação, igual vocês estão tendo a oportunidade, né, de estar cursando uma graduação, de olhar e conseguir perceber, assim, o que é teu, o que é de uma crítica tua ali, né, perante ao que às vezes um professor falou, o que um amigo, e você conseguir debater. Conseguir questionar, né, assim. E muitas das vezes a sociedade tende a nos silenciar em diversos momentos, né. É verdade. E em vários recortes ainda mais sociais, né, assim, a gente sabe que recortes sociais, raciais, né, questões de gênero, então assim, é alguma coisa que a gente tem, ainda mais como profissional da saúde, assim, me sinto no lugar e na obrigação de dever, de passar isso para o outro, assim, né, é o que eu digo, não é uma formação só em saúde, também é uma formação política, assim, eu tenho o dever, né, a obrigação de mostrar para o outro, assim, o que é do lugar, o que te cabe, o que é teu direito, assim, eu preciso preconizar todos os direitos humanos, o que cabe àquela criança, o que cabe àquele sujeito, né, de mais idade, né, o que eu consigo entender, o que é um benefício em saúde, muitas das vezes não só com psicólogo, não só em análise, né, assim, eu preciso entender também que às vezes para você vai ser tão importante você estar às vezes cursando ou fazendo uma atividade criativa, musical, artística, ou você está usufruindo de um dispositivo de lazer, de esporte, né? Que isso também, assim, é um cuidado, né? Assim, que também isso é promover saúde, né? Às vezes sair daquele espaço, né? Assim, conseguir dialogar com o jovem, debates, né? Conversas, rodas, assim, algo muito mais aberto, né? Menos alguma coisa muito engessada, né? Assim, muito cristalizado. Vamos sair desses parâmetros mesmo que, por vezes, a vida, a escola nos coloca, assim, uma cadeirinha atrás da outra, você olhando o professor nesse lugar, né? Ser um pouco mais flexível, né? Exatamente, assim, a gente precisa, porque você olha com o outro de um lugar diferente, né? Você consegue perceber que talvez aquele dia a pessoa não esteja tão legal, e aí você talvez não vai conseguir conversar, debater, né? E aí isso te dá abertura, às vezes, para poder falar um pouco mais sobre você, né? Assim, falar que às vezes você postou em alguma rede social, não condiz com aquilo que você está vivendo, né? E te dá essa chance mesmo, né? Só que a gente só consegue fazer isso quando você tem disponibilidade de olhar para o outro, assim, né? Sim. Acho que é uma dúvida não só minha, mas de muitas pessoas que têm, assim, um conhecimento com um psicólogo, alguma coisa assim. Qual é, assim, um dos maiores desafios que você enfrenta no seu dia a dia por ser psicóloga? Assim, é interessante que eu acho que às vezes não é um desafio, assim, material, como algumas profissões, né? Assim, a gente não precisa de tanta coisa para trabalhar, ao mesmo tempo que a gente precisa de, acho que, de uma estrutura para que você consiga lidar com certas situações. Acho que é uma profissão que te exige ética a cada momento, assim, desde o momento que eu estou no meu trabalho, que eu estou assumindo, eu estou diante de uma vida, assim, né, eu estou diante de alguém que precisa de uma ajuda, que está em sofrimento, né, que tem algo muito maior ali, então uma responsabilidade muito grande, né, então, assim, eu preciso ser ética, exercer o meu dever de tentar entender o que o outro está me dizendo, para que eu consiga ajudar e talvez oferecer, assim, um melhor cuidado, seja entender que nem sempre eu, Vitória, sou psicanalista, vá conseguir atender dentro da minha abordagem a psicologia aquela demanda. Às vezes aquela demanda precisa passar para um colega de trabalho, né? Você precisa passar para uma pessoa que vai trabalhar a psicologia de uma outra forma. E para aquele outro sujeito, aquilo ali vai ser o caminho, assim, vai ser uma grande solução, né? Então, entender que nem sempre vai ser tudo com a gente, conseguir abrir mão disso, né? E aí, digo, poder falar, assim, de tentar entender como talvez o trabalho, assim, em equipe mesmo, né? Assim, um trabalho multidisciplinar, entendendo todas as vertentes, né, da saúde, o cuidado que às vezes promove, conseguir entender que às vezes uma elaboração de um caso com um nutricionista vai ser interessante, né? Porque vai ter a ver com o sono daquela pessoa, né? Se aquela pessoa precisa talvez de uma atividade física, olha quanta coisa eu vou englobar que não só a psicologia. E às vezes eu acho que isso é um limite, é um desafiador, porque muitas das vezes a gente tende a estar muito naquele nosso mundinho. Ainda mais se a gente estiver em consultório, facilmente a gente fecha a porta ali, entra, tá você e o paciente, você acha que aquilo ali vai ter um efeito muito grande, né? E não só. Então, acho que é abrir um pouco de mão mesmo, né? Assim, e deixar esse caminho um pouco mais aberto para que você consiga construir com o paciente ali outras possibilidades mesmo, né? E conseguir reconhecer que nem sempre a psicologia
vai ser, assim, só o melhor lugar, né? Sim. Porque hoje a gente tende muito a falar disso, assim, e falar de saúde mental como se fosse um certo modismo, né? E a gente precisa desmistificar um pouco disso, né? Assim, porque é de um peso muito grande, é de uma problemática muito grande também, porque tudo que está, assim, muito no auge, na moda também tem o que tem de contra, assim, né? Como rede social. Sim. Então, assim, facilmente hoje, se você procura um sintoma na internet, você consegue ali, talvez se autodiagnosticar, né? E aí você, às vezes, tem alguém para conseguir falar com você, assim, bem, procure um profissional, vá atrás disso, assim, ou conseguir debater alguém para poder compartilhar uma experiência, né? Assim que vai ser agregador. Eu acho que é um pouco disso, assim, né? Dentro desse assunto que você falou, que nem sempre a psicologia é o melhor lugar. Em algum momento, assim, até atendimento mesmo, você já teve que largar um pouco esse lado. Eu sei que tem a questão da ética e tudo mais, Sim. mas largar esse lado um pouco psicóloga e ser mais coração em algum momento? Sim, é delicado pensar, porque, assim, eu sou essa pessoa, Vitória, né? Assim, para além de ser psicóloga, né? Assim, eu tenho toda a minha história, tem, assim, a minha construção subjetiva, né? Assim, eu também não tenho como deixar guardadinho, fechadinho numa caixa, né? E aí eu também não sei o que vai me atravessar naquele momento que você tá com só você e o paciente. É um desafio muito grande, talvez essa pergunta eu consiga também responder um pouquinho da anterior, né? Assim, eu acho que isso é também uma das maiores questões, assim, de ser psicólogo, você exercer com muita ética, né? Porque você precisa ter muito cuidado, assim. Eu não tô num lugar aqui de aconselhamento, não tô no lugar de ser amiga, não tô no lugar de dizer o que é melhor ou não, assim, né? O que é pra mim não vai ser pra vocês, né? Assim, então eu não tô aqui pra isso, né? Assim, dizer o que vocês podem fazer, né? Mas talvez sair desse lugar de psicóloga e ser um pouco mais coração, acho que não, assim. É uma coisa que, pelo menos pra mim, eu tento manter, assim, todo momento que eu entro e assumo meu trabalho, assim. Eu tenho alguém que precisa de mim do outro lado, da maneira que eu estudei ao longo desses anos, do que eu venho investindo profissionalmente. Então, assim, eu preciso escutar aquela pessoa de uma maneira mais ampla e, às vezes, ajudar ela em outro lugar. Mas não ser esse lugar coração, né? Assim, uma coisa mais amigável, não. Até porque, assim, às vezes a pessoa pode te procurar, mas nem sempre aquela pessoa vai ser meu paciente. Às vezes a demanda não é pra mim, né? Sim. E eu conseguir dar essa devolutiva também é importante, né? Assim, às vezes o teu lugar de ajuda vai ser em outro espaço, né? Assim, com uma outra, talvez, metodologia ou com uma outra especialidade da saúde, não só comigo, né? Então, acho que são esses desafios que a psicologia, às vezes, te pega de uma maneira muito surpresa, que você precisa estar tudo muito costurado, mas que é algo que tu vai construindo ao longo da vida, assim, profissionalmente, né? Mas é algo que a gente precisa, assim, enquanto profissional da saúde, ter um espaço, né? E a gente tem hoje, pelo menos trabalhando no SUS, eu percebo que isso é muito presente, assim, reuniões, né, de discussões, né, clínico-institucional, onde você tem espaço de fala e conseguir olhar e ver toda a equipe. Quando a gente está no consultório, a gente tende a estar em espaço de supervisão clínica. Então, a gente pode falar no nosso caso, né, por uma pessoa, né, que está aí com mais tempo de experiência, o teu supervisor clínico, onde você consegue se deparar com as questões que vão te atravessar e vai fazer parte mesmo. Às vezes vai ser muito difícil lidar com alguns casos, né? Eu acho que é importante você tentar entender, assim, hoje eu atendo criança, mas tem às vezes um colega que não atende, e tá tudo bem, ele atende 12, eu não atendo, né? Então, assim, ter esses espaços, né? E aí o teu cuidado mesmo como pessoa, está na minha análise pessoal, é um compilado, né? Então, a psicologia não é só a psicologia sair de casa para trabalhar. Tu tem que estar ali junto com tudo isso, assim. E é um bolo grande, assim, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Você lida com crianças, certo? Sim. Como é que é essa questão, assim, quando a gente lida com adulto, a gente consegue ter uma conversa melhor, o adulto ele consegue se expressar melhor quanto a essa questão de saúde mental. Como é que é com criança? Isso? Como é que é diagnosticar isso com criança? É delicado, assim, hoje, né, a demanda é muito grande em relação à infância, né? Tem de estar tudo tão precoce, né? São crianças que usam tela desde cedo, são crianças que estão inseridas nesse contexto da internet muito antes, né? Sabem usar disso. A escola, às vezes, promove, né? Assim, que o trabalho seja feito a partir de uma tecnologia, né? Assim, então, é muito importante você tentar entender, assim, o que aquela criança, né, tá inserido, o que ela precisa, o que ela te mostra, né? Muitas das vezes que os familiares relatam para você, às vezes não é o que a criança vai precisar no consultório, né? Foi o que a Maria Antônia disse, assim, você estar com o adulto frente a frente, a gente consegue falar de um outro lugar, né?
Você vai conseguir ali me passar algo com uma clareza ou não, mas que diferente da criança. Né? A criança eu preciso tentar entrar no mundo realmente da infância, seja através de brincadeiras, da ludicidade, né? É um outro investimento, assim, é um outro lugar, é um desafio, mas que é enriquecedor, assim, porque a criança te mostra muita coisa. E às vezes você não vai precisar ter um consultório montado de brinquedo, que a brincadeira vai ser você e a criança, né? Ou ele também vai ser o personagem, você vai conseguir perceber coisas através dali, né? Não é nem sempre diagnosticar, porque eu acho que diagnosticar também, muito pequeno, a gente precisa ter esse cuidado aí na psicologia, né? Diagnosticar muito cedo, assim, te traz possibilidades aí para uma construção, para um lugar de você estimular aquelas questões, os sintomas, mas também é muito delicado, porque muitas das vezes pode ser um rótulo, né? Assim, você pensar que você vai diagnosticar uma criança de 4 anos, para quê, como, né? Ainda tá crescendo, se desenvolvendo, isso, assim, né? Você tem que pensar e tem que dar lugar a tudo, né? Assim, a vida, né? Assim, as chances que essa criança vai ter. Então, pensar que trabalhar com criança nesse momento, assim, é um desafio muito grande, né? Assim, porque é de uma responsabilidade que é ainda maior, redobrada, né? Assim, porque você ainda tem... informação, né? É isso. Requer assim, toda aquela atenção também, né? Sim, exatamente. E como que você vai compartilhar isso com o responsável, né? Sim. Às vezes o responsável tem um outro olhar. Mas é alguma coisa que... eu acho que é importante, assim, pra gente da saúde também tem esse olhar pra área da infância, né? Porque tudo começa por aí, né? Então, quanto mais estímulo, quanto mais precocemente, quanto mais envolvimento na infância, a gente vai fazer que esses jovens cresçam de uma outra forma, né? Então, assim, quanto mais autoconhecimento, a criança entendendo o que é de limite, entendendo realmente, assim, o que é do teu direito da infância quando é criança, né? Você vai crescer o jovem de uma outra maneira, né? Isso que a gente tinha falado, com uma certa crítica, com um certo olhar, né? Na sua opinião, assim, de que forma as pessoas podem usar a tecnologia, assim, o mundo digital a seu favor? Como é que as pessoas podem usar a tecnologia de uma forma positiva? Sim. Isso. Sim. De uma forma positiva, assim, toda essa questão. Porque quando a gente é jovem, eu acho que todo mundo já passou por essa situação de ter algum erro dentro de rede social. Nossa. E aí, aquele mundo desaba em cima de você. Não, mas quando a Sim. gente é jovem, né? Adulto nem tanto. Mas adulto a gente vê muito isso nessa questão desses influenciadores, né? Que às vezes comete um erro, tem uma vida pública e aquilo ali acaba com a saúde mental da pessoa. Sim. Eu acredito que, até desculpa cortar, Claro, fica à vontade. eu acredito até que a gente fica meio sem saber o que fazer quando isso acontece, porque esse erro, na verdade, é a gente mostrando a nossa realidade no mundo real na rede social, que é o nosso mundo ideal, né? É o mundo dos sonhos. Então, quando a gente mostra um pouquinho da realidade, a gente, meu Deus, será que alguém vai me julgar? Será que eu fiz alguma coisa errada? Porque, assim, é diferente da vida perfeita que a gente normalmente mostra, né? Vocês conseguem, talvez, pensar que pode ser uma falta de conhecimento, assim, próprio mesmo? Com certeza. De um autoconhecimento, assim, e no qual você fica vulnerável diante de algumas situações, porque você realmente não compreende, assim, o que é do teu limite, assim, o que é seu, o que você tem como direito, né? E aí, assim, isso que vocês estão pontuando, assim, é de tamanha importância, né? Porque tem alguma coisa que, por vezes, a rede social desaba, né? E você não sabe como lidar, assim, como desenvolver. E os olhares de julgamento, essas críticas são muito grandes, né? Mas talvez se essas pessoas tivessem um pouco de um conhecimento, assim, próprio, né? Sim. De tentar entender o que é teu, o que às vezes não é, realmente, causasse um pouco menos de um sofrimento, né? Que fica tudo muito maior, muito latente quando você está à frente de outras pessoas, né? Te olhando, te julgando, né? É uma coisa muito complicada, porque essa é justamente o que a gente aprende na disciplina que a gente está fazendo esse podcast, né, pessoal? Justamente a gente não se conhece porque a gente mistura a vida virtual com a vida real, né? Então, essa falta de conhecimento de nós mesmos é por causa disso. Sim. Mas, para finalizar, porque o nosso tempo está acabando, eu queria que você fizesse algumas recomendações, né? O que a gente pode fazer para a gente evitar essa mistura muito profunda, para a gente conseguir conciliar a vida real com a vida virtual, mantendo o nosso mental e as nossas emoções de forma neutra, por assim dizer. Sim. Acho que é importante, no primeiro momento, assim, que é de limite, né? Assim, Sim. como tudo pra vida, tu precisa de uma dosagem, né? Assim,
E hoje a gente consegue dispositivos e aplicativos no celular que você consegue mensurar quanto tempo você está usando. Verdade. Na internet, eu acho que isso é importantíssimo. Para quem é criança, quem é menor, quem é responsável aí, conseguir pensar em fiscalizar mesmo, né? Assim, o que esse indivíduo está ali visualizando na internet, né? Comunicação, informação, assim, dialogar muito mais, né? Compartilhar, assim, o que você vê, o que você achou, para ver se o outro também tem esse mesmo olhar ou não, ou se o outro tem uma crítica a te dizer sobre isso e vai te deixar um pouco mais alerta frente a uma situação, né? Assim, procurar profissionais, eu acho que isso é importantíssimo, assim, procurar profissionais da saúde, né? No qual vocês também possam tentar realmente ir atrás de alguém que tenha ali às vezes uma capacitação técnica mesmo para poder lidar com certas situações, né? Se é um profissional capacitado ali perante também um conselho, que eu acho que isso é importantíssimo, a gente precisa falar sobre isso, não é só procurar um psicólogo talvez no Google, né? Mais indicação, mas procurar o perfil profissional daquela pessoa, né? Sim. Se não tiver um perfil profissional, às vezes marcar uma primeira entrevista, uma conversa, né? Eu acho que talvez aquelas coisas que a gente fazia quando eu era talvez mais jovem, assim, né? Menor, mas tentar trazer um pouco do que a gente tinha realmente de algo muito mais social, algo muito mais emocional, algo muito mais próximo, né? Acho que mais carnal mesmo, né? Dessas atividades de se juntar muito mais, de estarmos juntos, né? Tá compartilhando risadas, né? Abraços, né? O toque, né? Se você conseguir visualizar, sentir o cheiro, estar com outras pessoas, né? Mas trazer um pouco mais do que tá ali do outro lado, mais para perto. Né? E a gente vai conseguir trabalhar emoções que por muito tempo acho que ficaram muito congeladas ali, né? E a pandemia trouxe muito isso, mas muita coisa ficou ali por detrás, né, de uma tela. Então trazer hoje isso muito mais para próximo, ter essa chance de conversar como a gente está fazendo agora, eu acho que é um caminho assim importante, né? E profissional sempre um profissional da saúde para que ele possa estar te ajudando, né, te orientando para qual é o melhor caminho. Eu acho que isso fica como uma dica. Ouviu aí, né, estudante universitário. Então, é isso. Muito obrigado, né, por aceitar esse convite dessa nossa conversa. Dedicar um pouquinho do seu tempinho. Assim, foi edificante ouvir, porque é um assunto tão sério e pra gente que é estudante universitário, acabou de acabar a semana de prova e foi muito estressante. Muita coisa. E assim, eu ouvi essas coisas vindo de alguém que sabe é tranquilizante. A gente acaba saindo com outro pensamento. Exatamente. Então, acho que tem alternativas mais leves na vida para que a gente consiga lidar com essas coisas, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado e fica ligado pro próximo Digital Pod.